Olá, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou Isadora Marino, taróloga, bruxa, e hoje vim bater um papo com vocês sobre divindades. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é uma divindade. Eu quero trazer para vocês aqui numa linguagem clara, acessível, simples e direta, um entendimento. Por quê? Nós estamos aí próximos de um ritual coletivo, tá? Agora em setembro de 2023, que é um ritual coletivo com a Afrodite, e eu queria que vocês tivessem uma noção, uma percepção do tipo de energia com a qual vocês estarão lidando, para que assim vocês possam inclusive, se conectar melhor com essa energia na proximidade do feitiço, tá? Bem, tem um vídeo aqui também no canal que fala sobre rituais coletivos, se rituais coletivos funcionam ou não. Então depois, se você quiser dar uma olhadinha, eu vou ver se eu consigo deixar um card fazendo a referência, tá? Mas o assunto aqui é sobre divindades, então vamos falar sobre elas. O que é uma divindade? Bem, eu não pretendo fazer nenhum tipo de paralelismo com o cristianismo e muito menos com a figura de Jesus ou Deus, que é uma figura cristã. Até porque esse é um assunto muito mais profundo e complexo, não cabe aqui. Aqui a intenção é fazer com que você entenda o que é uma divindade, um Deus. Quando eu falo de um Deus, eu estou falando de uma divindade que pode ser egípcia, celta, hindu, indiana, Desculpem, gente, pelo barulho da moto. Eu estou falando de uma divindade que pode ser grega ou romana, que tem sua correlação, Entre outras, entre muitas outras. Nós temos as orientais, japonesas, coisa e tal. Quando eu falo de uma divindade, eu estou falando de uma energia e ao mesmo tempo de um ser superior. Se nós formos pelo significado da palavra, divindade tem a ver com deidade, que nós estamos falando, de um culto. Uma divindade é um ser sobrenatural de capacidade e força superior à nossa, humana, tá? Então, em termos de espiritualidade, nós estamos falando de uma criatura superior. Superior quanto, Isadora? Aí depende, tá? Aí nós teríamos que fazer ali correlações com outras forças. Mérito que eu não vou entrar, porque o que eu quero nesse momento é que você entenda o que é uma divindade, tá? Basta saber que, por exemplo, o próprio Deus tem esse caráter e esse entendimento também semântico de divindade, tá? Bem, o que são os deuses? Os deuses, eles são esses seres superiores em força e moral, tá? Para alguns espiritualistas, e dependendo da sua crença, você também pode entender uma divindade como um espírito superior, tá bom? Não vou entrar no mérito ali da escala, mas é um espírito superior. E esses espíritos, eles passaram a responder ao homem quando invocados para trazer bênçãos para a colheita, para a família, para a transição da vida para a morte, para o amor, entre outras tantas coisas, a qual nós, seres humanos, temos rogado, desde sempre.
para que o tempo seja gentil, para que chova, para que você, né, desde a época remota dos gregos, né, dos romanos, para que as colheitas fossem prósperas, para que o inverno não fosse tão rigoroso, né, para que não houvesse seca, para que rituais, jogos, né, festividades fossem abençoadas. E toda essa invocação humana, ela chamou, aproximou de nós espíritos que, respondendo a esse sincretismo, se dispuseram a nos ajudar em nossa expansão de consciência, evolução e proteção, ajuda, entre outras coisas, tá? Então são essas as divindades, espíritos superiores, tá? Que são dotados de poder e que nos auxiliam quando invocados, tá bom? As divindades em específico, elas recebem um culto, recebem a energia das oferendas e o culto a elas cria uma egrégora, tá? Então, quando nós estamos falando de deuses, divindades, nós temos duas partes para entender sobre eles. Nós temos que entender que eles são espíritos superiores aos humanos, em poder, em evolução, tá? Em moral, entendimento, até porque a moral de um espírito superior é diferente da nossa moral aqui, que é ligada a códigos e leis, né? Ou seja, um espírito ele não tem o entendimento do que é certo e errado com base no que nós fazemos, tá? Esse é o nosso código, mas via de regra eles são superiores moralmente a nós, tá bom? Então assim, quando nós fazemos um culto, uma honra a uma divindade, nós criamos em torno delas uma egrégora. E essa egrégora fortalece a energia de uma divindade. Então, muitas das vezes, as divindades trabalham em nosso favor em prol dessa troca de energia e em prol também da propagação do seu nome e do seu feito. Se você quiser olhar numa escala mais espiritualista, digamos que a divindade ela propaga a sua energia e assim ela pode continuar a trabalhar ajudando nós, seres humanos, com a nossa evolução, tá bom? Protegendo, aconselhando, abrindo caminhos, dando entendimento e inteligência emocional, nos ajudando a passar por momentos de dificuldade e dor, tá? Então, assim, as divindades, muitas das vezes, elas nos acolhem, nos protegem. E hoje ainda, atualmente, nós temos também a ideia e a concepção de ter Deus ou uma deusa como pai e mãe. É um entendimento nosso, né, totalmente humano, que eles aceitam e acatam, se você assim também resolver tratá-los, tá? E através disso, nós não só honramos essa energia, como os invocamos e fazemos com que eles se aproximem de nós e temos com eles uma jornada, um caminho onde eles vão nos orientar, nos ajudar, nos apoiar, nos sustentar em momentos de dificuldades, tá? Então, você caminhar com uma divindade, honrar uma divindade, significa receber dela também um apoio, um relacionamento, um estreitamento, tá bom? Então, assim, gente, basicamente, o que está por trás, né, de uma divindade, Apolo, Afrodite, Hécate, Ares, Zeus, Ganesha, Anubis, né? São tantos. O que está por trás de uma divindade é uma egrégora de força baseada no seu nome, tá? Uma energia que tem poder
E o que está por trás também de uma divindade é um espírito superior que responde ali por esse nome, tá? E se conecta e se relaciona conosco enquanto humanos, tá bom? Se você for também levar para um outro paralelo, existe esse mesmo tipo de relação, basicamente, em toda religião, tá? Nós temos também outros tipos de divindades que eu não posso esquecer de mencionar, que são os orixás, tá? Só que dentro da cultura africana, com o tratamento respectivo àquela cultura, tá bom? Mas se nós formos observar, dentro do cristianismo, por exemplo, no catolicismo, nós pedimos a intervenção, fazemos o apelo, né, e temos a proteção e a orientação de santos. Na espiritualidade, de maneira geral, nós pedimos ajuda, podemos pedir ajuda, aconselhamento, orientação de anjos. No cristianismo, né, nós pedimos a intervenção e adoramos a figura de Deus, né, Jesus. Então, assim, observem que, de maneira geral, o homem, o ser humano, ele está sempre procurando uma conexão com o astral, com o superior, com aquilo que está acima dele. O ser humano está sempre reconhecendo a força criadora na natureza, nele mesmo, nos animais, e através dessa conexão que ele faz, ele consegue estabelecer conhecimento, proteção e crescimento. Então observem que o conceito de divindade, ele realmente transcende uma religião. Ele está ligado com a capacidade do ser humano em se conectar com forças espirituais superiores em evolução e conhecimento e delas obter aqui um auxílio para uma jornada, tá bom? Então, quando nós pedimos o auxílio, por exemplo, de Afrodite em um ritual coletivo de adoçamento, nós estamos pedindo a intervenção daquela energia, da egrégora de Afrodite, assim como também a intervenção desse espírito no auxílio do nosso sofrimento, da nossa angústia ou do nosso desejo. E então nós estamos atraindo essa força para o nosso caminho, para obter dela, tá, um auxílio ou um ensinamento. Muitas das vezes nós obteremos uma graça, uma ajuda, que pode ser, por exemplo, a reconciliação em um relacionamento, a tranquilidade e a harmonia dentro de um relacionamento que estava desgastado e conturbado. Nesse sentido, nós estamos nos beneficiando da força da egrégora daquela divindade. Ou se, por exemplo, eu preciso de uma ajuda de Afrodite porque me sinto insegura, me sinto rígida, me sinto cerceada, não sei acessar o meu lado feminino. Nesse sentido, nós teremos o auxílio daquele espírito que responde àquela energia específica, tá? No caso de Afrodite, a energia do amor, da sensualidade, da feminilidade, e nós teremos o auxílio daquela divindade que responde àquela energia para nos autoconhecermos, para nos libertarmos, para crescermos, expandirmos a nossa consciência, rompermos crenças limitantes que são da nossa criação, que nos foram impostas socialmente e assim conquistar uma liberdade, tá bom? Então percebam também que as divindades nem sempre elas atuam exclusivamente e unicamente em prol de uma graça, né? Em prol de conceder um benefício, conceder um agrado. Às vezes a divindade também te pega pela mão e te conduz a uma jornada de evolução,
de crescimento, onde muitas das vezes você pode encarar alguma sombra, onde, apesar do medo, você vai ter o apoio daquela divindade ali te ajudando a perceber as suas fragilidades, as suas sombras e te acompanhando nesse processo de crescimento pessoal. Então observem que as divindades, elas recebem a energia de um agrado, elas se alimentam do prana, da energia daquilo, né, que nós as presenteamos, mas elas também são responsáveis e interessadas em nos conduzir em aprendizado e crescimento emocional, material e espiritual. Então observem que elas podem fazer uma troca e nos conceder um presente, um agrado, um pedido, mas simplesmente também podem nos guiar nos nossos momentos mais difíceis, desesperadores. Elas podem nos devolver a alegria de amar, elas podem nos ajudar a aprender, entre tantas outras coisas, tá bom? Então eu espero que eu tenha conseguido, né, falar um pouquinho, para eu não me estender muito, para o vídeo não ficar longo. Eu espero que eu tenha ajudado você que me assiste a perceber, né, o que é uma divindade, com um pouco de como elas atuam e do quanto elas podem ser, né, benéficas e um verdadeiro divisor de águas e transformadoras nas nossas vidas, tá bom? Nesse mês de setembro nós teremos ritual coletivo com Afrodite. Nós nos beneficiaremos da egrégora dessa deusa, que é uma deusa feminina, de empoderamento, mas também de sutileza. Uma deusa que nos faz entender que podemos ser fortes dentro da polaridade feminina, que nós não precisamos ser agressivas ou até mesmo trabalharmos na polaridade masculina para termos força, que é possível sermos fortes dentro do que somos, dentro da nossa natureza. É uma deusa que resgata o amor próprio, é uma deusa que fala de sutileza, de astúcia, de uma verdadeira compreensão da vida sentimental. É uma deusa capaz de nos libertar sexualmente falando. É uma deusa que nos reconecta com o nosso eu, com a nossa feminilidade. É uma deusa que te acolhe, é uma deusa que simplesmente te faz enxergar a sua beleza interior e ela consegue fazer emanar em você e te fazer entender o melhor que você pode ser dentro do que você é, exatamente do jeitinho que você é. E é por isso que eu tenho muita satisfação de gravar esse vídeo para explicar o que é Afrodite, onde eu quero também em outros momentos, né, falar mais de Apolo, falar mais de Hécate, que são as divindades com as quais eu trabalho. E eu seguramente posso lhe afirmar que o poder de Afrodite é transformador. A Afrodite fez uma verdadeira reforma íntima na minha vida. Espero em outros vídeos, em outros momentos, né, ter a oportunidade também de compartilhar isso com vocês. E é por isso que eu falo de Afrodite com muita alegria, com muito entusiasmo e com muita paixão. Eu honro esses deuses e eu sou completamente grata e apaixonada e leal a essa deusa, e saber do poder dela dentro da sutileza, da graça e a maneira como ela converte situações com tamanha delicadeza é encantador. Ver Afrodite trabalhar é sempre muito encantador. Então eu espero que vocês se beneficiem desse ritual, que seja uma experiência transformadora para cada um de vocês. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário, porque aí quem sabe eu gravo um vídeo para te esclarecer, tá bom? Aproveitando também, não posso esquecer,
Se inscreva no canal, participe da nossa família. O canal Taronormente é um canal bebezinho, tá começando agora, mas eu faço tudo com muito carinho aqui. E aqui você vai encontrar também resenhas, unboxings de tarôs e decks, né? Leituras coletivas e um papo também sobre espiritualidade, tá? Sobre divindades. Então, seja muito bem-vindo. Se você se identificou com a nossa família, fique por aqui conosco e eu vejo vocês nos próximos vídeos.